Começa agora o Ponto e Vírgula na Rádio Web Unifra, o programa que traz toda semana um assunto para discutir, opinar e pensar. Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano. Olá, boa noite. Começa agora pela Rádio Web Unifra mais um Ponto e Vírgula, programa de debates produzido e apresentado pelos acadêmicos de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. Eu sou Viviane Campos. E eu sou a Gabriele Rick. Hoje temos debate aqui no programa, e o tema é a redução da maioridade penal, assunto que vem sendo debatido há muitos anos, mas que continua atual no cenário político do nosso país. É isso mesmo, Gabriele. A questão está em foco no Congresso e prevê a redução da idade mínima, com que uma pessoa pode ir presa caso cometa um crime hediondo. Sua possível aprovação com certeza vai trazer grandes mudanças no sistema prisional do nosso país. Mas afinal, o que é melhor para o nosso país? Manter a maioridade penal em 18 anos ou reduzi-la para 16 anos? Quer saber até onde vai essa discussão hoje? Então fique com a gente. Estamos no ar pela Rádio Web Unifra. Para debater sobre redução da maioridade penal, nós temos convidados especiais, não é mesmo, Gabriele? É isso mesmo, Viviane. Estão com a gente os advogados Pedro Barcelos Júnior e Gustavo Souza, e também a psicóloga Yara Ferrão. Boa noite a todos e muito obrigada por estarem aqui. Boa noite. Boa noite. Pessoal, é importante ressaltar que a redução da maioridade penal, ela fere uma das cláusulas da Constituição de 1988, ou seja, aquelas que não podem ser modificadas por congressistas. O que os senhores têm a dizer sobre isso? Não, inicialmente o debate está em torno justamente com relação à maioridade penal. A Constituição Federal também atribui ao ECA a responsabilidade penal sobre a criança e o adolescente. Então esse é o argumento que tem sido usado para considerar a possível mudança e alternância dessa cláusula penal, prevendo que não é contrário à Constituição Federal, na medida que uma lei infraconstitucional vinculada à Constituição Federal permite que essa redução seja feita. Bom, boa noite ao Gustavo, meu colega, a doutora e as gurias. A Constituição tem no artigo, eu não vou me lembrar agora, mas se eu não me engano é um 60 e alguma coisa, as cláusulas chamadas cláusulas pétreas, que não podem ser modificadas, a não ser que seja feita uma nova Assembleia Constituinte, que nós criamos uma nova Constituição. E, ademais, para início, existe hoje, dentro do ordenamento jurídico, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele já prevê as infrações. O adolescente não pratica o crime, ele pratica um ato infracional, que é análogo ao crime, mas não é um crime. Um eufemismo. Não seria a palavra, mas a prática, no prático, seria um crime. Mas tratamos com um nome de ato infracional. Então já consta um ordenamento. Não há necessidade de nós criarmos ou reduzirmos a maioridade ou a menoridade, conforme alguns relatam, porque já tem a UECA. O que falta no Brasil é a aplicabilidade disso. Isso é o segredo. O problema é que o Estado não cumpre e quer que os menores cumpram aquilo que o Estado não dá para eles. Ou seja, saúde, educação, uma escola digna, a mãe e o pai tendo um trabalho digno, isso me referindo à classe bem baixa, porque geralmente, no ditado, o rico não pratica crime, né? Geralmente rico e branco. Mas eu me refiro ao pobre mesmo, que na grande maioria das vezes é aquele que frequenta a fase, é aquele que frequenta o presídio, é aquele que frequenta a penitenciária. Então, assim, mudar a lei não existe. Isso é um absurdo, sabe? Mas tem pessoas que têm o comportamento, o pensamento diferente, e eu respeito, a princípio, para início é isso. Boa noite a todos, boa noite aos colegas, obrigada às meninas pelo convite. Eu acho que é bem como o Pedro falou, né? Porque pensar em discutir ou mudança de lei quando a gente tem um estatuto de 1990 que ainda não tem efetividade, que ainda a gente não pode falar que as previsões do ECAS hoje encontram-se efetivadas em nenhum ponto do Brasil e nem em Santa Maria, porque trabalhei na fase, trabalhei no programa de atendimento ao adolescente egresso do sistema socioeducativo, o POD socioeducativo, e há uma disparidade, há uma distância muito grande entre a previsão legal e o que acontece
efetivamente na condução de uma medida socioeducativa, né? Então, eu acho que nós, enquanto sociedade, temos que pensar um pouquinho assim, mudar um estatuto tão bem organizado e respeitado mundialmente. Nosso estatuto é respeitado por juristas de todo o mundo, enquanto a gente sabe que o nosso estatuto ainda não saiu do papel. Então, acho que podemos pensar nisso. Permite-me apresentar, que eu acabei ultrapassando, a pedido do doutor Pedro. Bom, eu sou Gustavo também, sou radialista por formação, viu? Também. Por incrível que pareça, aqui na mesa, tirando os comunicadores, eu sou o único que sou a favor da redução da maioridade penal. Porém, a tarefa mais difícil aqui no nosso debate é para o doutor Pedro e a doutora Yara. Por quê? Porque, segundo o Datafolha, 90% da população brasileira é a favor. Evidente que a maioria nem sempre tem a razão. Eu sou obrigado a concordar. A maioria não prevê a razão. Agora, para o debate que vai analisar os prós e os contras, o nosso interlocutor, nosso ouvinte, 90% é a favor da redução da maioridade penal. Aí a doutora Yara argumenta que nós temos um ECA que é referência mundial. Então, por que os países desenvolvidos e os países populosos adotam maioridade penal menor de 18 anos? Estados Unidos, Suécia, Canadá, começa a partir dos 12 anos de idade. Então, se é tão brilhante o nosso ECA, por que eles não adotam o nosso ECA? E digo mais, a nossa legislação brasileira em si, começando pela Constituição Federal, o nosso Código Penal, incluindo o ECA e demais legislações infraconstitucionais, elas são perfeitas. O problema é que nós vivemos no Brasil. Então, por que a gente vai fazer outras leis? Exatamente. Exatamente. Então, como a legislação é perfeita, dá margem para aquele jeitinho brasileiro de então, atuar. Você acaba de dizer que a gente tem razão nesse sentido. Não, claro. E a lei está boa, então vamos efetivá-la. Não, exatamente. Né? A lei foi feita para defender o cidadão de bem. Então, na medida que ela passa a defender o criminoso, é aí que surge... O cidadão de bem é o branco, bem estudado, de classe econômica favorável, que comete vários crimes, mas que nem sempre é responsabilizado por eles. Mas daí partimos para outra questão. Partimos de uma questão que não tem a ver com o crime cometido pelo menor de idade. Não, é que o conceito de cidadão de bem é muito polêmico, né? Então, como se as famílias que os adolescentes estão lá estivessem à parte já da sociedade, porque não faz parte desse conceito de cidadão de bem, né? Então, aos que não são cidadão de bens, que não têm bens, né? Cidadão de bem, que não tem bens. Não, que não bem possui... e bens. Então, a eles a lei, né? A eles a exclusão. Aos outros não, né? O outro adolescente que tem condições econômicas favoráveis, ele continua inserido na escola, aí manda para o psicólogo, né? Manda tomar uma medicação. Mas esses excluídos, que já são excluídos mesmo, a gente, né, continua excluindo e coloca eles assim a par da sociedade. Rapidinho, Santa Maria, pegando Santa Maria tem flutuantes de 300 mil habitantes. Ao redor de Santa Maria, que o nosso presídio e a nossa CASE também se responsabilizam por abrigar os infratores, possui quantos apenados? Nem 1%. Ou seja, a questão de ser pobre e negro não quer dizer que seja criminoso. A maior parte da população é nivelada pelo pobre. Quais são as falhas que vocês colocam no ECA? Eu colocaria como primeira fase a não efetivação, né? Uma lei para inglês ver. O ECA, eu concordo com a doutora, o ECA não tem falha, no meu ponto de vista. Ele não é aplicado. Isso é sagrado. Como a lei anticorrupção ou a lei... Como o Código Penal, como a Constituição Federal, como eu havia falado aqui. Como eu havia aplicado. Gustavo, vamos esperar o Pedro concluir a ideia, daí não, depois tranquilo, tu comenta. Só estava corroborando. O debate que ele está dando. Só para não ficar meio confuso também. O que eu digo assim, no Brasil, o Brasil é um país, se nós for ver, é uma criança perto dos outros países. Nós temos a Europa, que tem mais de 2.000 anos. Tem a Ásia, que deve ter o quê? 7.000 anos, 5.000 anos. O Brasil tem 500 anos. O Brasil é uma criança perto de todo o cenário nacional. Estados Unidos, a Europa, eles são países que já passaram por guerras, já passaram por crises e diversas situações que trouxeram penúria à população. O Brasil é um país que tem 500 anos. O Brasil é um país que engatinha, é um país colonial ainda.
lamentavelmente, somos colônias mesmo não querendo. Somos tipo rato de laboratório. Muitas vezes o Brasil é usado para fazer experiências. E com relação ao que o Gustavo falou do Brasil, da maioridade, a maioridade, assim, ó, ela decorre de recomendações internacionais. Vários países se reúnem, debatem e chegam assim, ó, não adianta nós botar 16 anos, não adianta nós botar 14 anos, não adianta botar 21. Eles, com estudos até da medicina, da cabeça do ser humano, cabeça que eu me refiro ao cérebro, né? A formação dele, eles chegaram à conclusão que 18 anos seria apto uma pessoa a cumprir uma pena, até possivelmente ela já teria consciência, porque o jovem, se nós pegar moleque de 14, 15 anos, concordo se tu falar assim, não, hoje um moleque de 14, 15 anos anda com um ferro na cinta, um revólver. Não, até concordo. Eu acho que o sistema propicia isso. Como tu falou, o cidadão de bem. O que é o cidadão de bem? Ninguém sabe o que é o cidadão de bem. Não, eu sei. O cidadão de bem, quer ver uma coisa, nunca colou na escola? Eu colei na escola. Eu nunca Não é crime colar na escola. Nunca pegou um troco a mais? Peguei o troco a mais e devolvi? Não. Nunca pegou alguma coisa... Baixou vídeo da internet? A gente... Baixou o gato net. livro. Eu vou botar uma net, vou roubar do vizinho ou divido. Isso aí são crimes. Dividir, não. Isso aí, nunca dirigiu embriagado? Eu já dirigi embriagado, é lógico. Eu não tenho por que esconder e eu estou falando que a verdade é essa. O cidadão de bem é aquele que tem dinheiro para tomar uísque, para comer na churrascaria boa, enquanto o pobre preto, ele está à margem da lei, ele está à margem da polícia, ele está tirado sem saneamento, ele não tem escola, ele não tem uma creche, a mãe não tem condições intelectuais de entender que cada vez que faz mais filho é pior para ela, o Estado não chega, aí chega quem? Então aí pode chega, cometer crime. Aí chega o fuzil, aí chega o cara com a metralhadora, o cara com o carrão, com a bonitona, com o dinheiro no bolso, aí ele olha e fala assim, ó, eu quero ser que nem esse cara. E nós, advogados aqui, a doutora, nos espelhamos, e as gurias, nós espelhamos em quem? Pô, um advogado renomado, ou como tu falou, um radialista de expressão, as gurias das jornalistas, e eles têm o quê? Eles têm o igual a eles, que é o preto, com a arma na cintura, com a mulher do lado e o dinheiro no bolso. Pedro, então, tu quer dizer que a maioria das pessoas que são presas no Brasil são negras e pobres? Não, digo mais, é negro, estatístico. pobre, pardo, sem direito a nada. Esse é o que frequenta a cadeia. E nós, brancos, que não deveríamos pensar assim, usamos isso aí como ter uma forma de nós manter uns escravos, né? Mas não nessas palavras, sabe? Eu não sou o mediador, mas nós temos que botar, que fazer uma observação aqui. Nós estamos tratando um debate com relação ao pobre e o negro cometendo crime. Nós estamos tratando a maioridade penal. O Soares... É bem diferente. Pode ter uma ligação, mas é bem diferente. Agora, é que nem eu estava comentando. Nós, evidente, numa favela do Rio de Janeiro, o alemão tem no mínimo 3 vezes a população de Santa Maria. Ou estou enganado? Pode ser. Tá, e quantos traficantes tu viu correndo lá da polícia? Vamos lá, pessoal, nós vamos para um rápido intervalinho e voltamos já. O fisioterapeuta formado na Unifra deve ter visão ampla e global, com autocrítica e autonomia para resolver problemas da área de saúde e social. Pode atuar em instituições de saúde ou como profissional liberal. O curso de fisioterapia tem aulas pela manhã e tarde, com duração de 8 semestres. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Eu curto pagode, samba e forró, mas escuto um rock só pra variar. É na Rádio Unifra que tem variedade, ouço todo dia pra me animar. Nirvana, Armandinho, Fresno e Pichote, a tarde tem de tudo só pra variar. Até o Pink, Floyd, Naldo e Madonna, todos juntos em um só lugar. É hoje que eu vou ouvir reggae, hip hop, MPB, axé. Olha que beleza está no ar, ouça o programa só pra variar. Só pra variar.
De segunda a sexta, das 3 às 5 da tarde. Estamos no ar pela Rádio Web Unifra para debater sobre redução da maioridade penal. A relação entre adolescentes e a criminalidade é bastante complexa. O quanto o contexto sociocultural ligado, por exemplo, à pobreza, violência, racismo e evasão escolar pode interferir na punição? Tendo em vista que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê punição máxima de 3 anos de internação para menores infratores, mesmo aqueles que cometem crimes hediondos, vocês acreditam que as penas atuais são muito brandas? Só a título também, né, de informação, nós temos um estatuto, então, de 1990, onde a terminologia, a partir daí, a se trabalhar com alguém que comete um crime que é tipificado como ato infracional por ser menor de 18 anos, já não leva mais a nomenclatura nem de infrator e nem de menor. Então, isso é para a gente pensar. A gente não conseguiu efetivar e nem colocar em prática e nem entrar na nossa cultura a terminologia adequada. Hoje chama-se adolescente em conflito com a lei, adolescente que cometeu um ato infracional. Menor infrator fazia parte de outro código, outra lei, e hoje, então, não é mais correto usar essa terminologia. Se nem a terminologia, nós, enquanto sociedade, a gente se apropriou disso, que carrega a terminologia menor infrator, carrega todo junto com ela um estigma, carrega, né, um contexto social de discriminalidade. Então, assim, a gente pode pensar de que ponto de vista a gente está falando. Assim, reduzir maioridade penal seria o quê? Simplesmente colocar crianças na exclusão, né? Porque... Eu gostaria de fazer outra pontuação. Quando nós estamos tratando da redução, eu até me perdi com relação à pauta que foi colocada, mas quando nós falamos o que está acontecendo no Brasil de um tempo para cá? Eufemismo. O Brasil não é mais um país de terceiro mundo. O Brasil é um país emergente. É um país subdesenvolvido, não é mais um país de terceiro mundo. O menor infrator, ele não comete crime, comete um ato infracional. Não é menor infrator, desde 1990. Não, pois é isso que eu estou falando. É eufemismo, é um cidadão e é um crime. Agora, o que nós estamos julgando aqui, comentando aqui, debatendo aqui, não é o menor aquele que vai ali e rouba um supermercado e vai para casa. Não, nós estamos tratando aquele crimes hediondos. Tá, mas... eu quero ver vocês argumentar com a família daquela menina que vendia Mary Kay, que foi morto a facada. Tá, mas e tu acredita que tu mandar para uma criança de 16 anos para a prisão, ela vai se tornar melhor? Tu acha que esse processo da prisão vai tornar ela uma pessoa melhor na sociedade? Acontece que hoje, aonde a criança está sendo colocada na casa, está sendo pior que o próprio presídio. Então, a função de reeducar tanto o adolescente quanto o adulto está sendo uma utopia, porque o Brasil não consegue educar o que eu vou dizer, os cidadãos de bem. Que vocês contestam, mas tudo bem, aquela pessoa que não é criminosa, o Brasil não consegue educar. Gustavo, mas há uma contradição na tua fala. Qual? Se tu está dizendo que o CASE, né, ou a FASE, que é a Fundação Estadual, nas cidades elas levam a nomenclatura de CASE, aqui em Santa Maria tem o CASE, que é internação, e o CASEME, que é a semi-liberdade. Então, se tu está dizendo que está colocando lá e está saindo pior, assim, muito senso comum, reproduzindo Sim. a tua fala, então tu está dizendo que a gente deve reduzir a maioridade penal e colocar lá de novo, então, crianças com menos idades. Não, a questão... A senhora acha que 16 anos... Não, é o seguinte, a polícia, a mulher vai engravidar, ela é preta, negra, aí bota no hospital para nascer, quando a criança nascer, está preso. Ok, então eu só gostaria de concluir a minha pergunta para a Yara. A senhora acha que uma adolescente de 16 anos já tem discernimento para responder pelos seus atos? Tá. A gente não parte deste ponto de vista, tem discernimento ou não, porque hoje em dia uma criança de 2 anos tem discernimento. Então a questão não é essa, não é esse o discurso que a gente tem que levar, o discurso social que a gente tem que brotar e fazer nos nossos bancos, né, de academia e na nossa comunidade, na nossa família, é outro. Entendimento todo mundo tem desde que se utilize pela razão.
Se eu tiver uma estrutura de personalidade onde eu me utilizo pela razão, eu tenho uma saúde psíquica, certo? Eu tenho entendimento das coisas. O que se fala, e aí é como o colega que disse, que o ECA não foi criado só Brasil, não. É uma série de normativas internacionais onde o Brasil é signatário. Então, tem muitos países que se reuniram nas regras de Beijing, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e organizaram o estatuto. Não foi do nada que se criou essa idade, né? Ele mesmo trouxe isso e não é da área do desenvolvimento humano. Se criou essa idade por entender que o adolescente ainda tem uma possibilidade de reorganização psíquica. Há uma possibilidade aí de se reconstruir socialmente. Ainda é uma construção da identidade. Então, como essa construção da identidade foi permeada por apelos sociais, por famílias... Senhor Pedro, temos um número de homicídios crescente no Brasil. O nosso sistema prisional fracassou ou é a sociedade que não possui instrumentos cabíveis para enfrentar a criminalidade? O que deve ser feito? O que deve ser feito, Gabriel, é o seguinte, e bato muito tempo nisso: educação. O dia que nós tivermos educação, que o Estado não dá, e é obrigado, o dia que tiver saúde, saneamento básico, emprego, condições dessas pessoas saírem desse ostracismo criminal, aí vai melhorar. A tendência, eu digo isso, e as pessoas falam, tu é louco, tu não faz assim. A violência vai aumentar em Santa Maria. A violência não chegou em Santa Maria. Óbvio. Cada vez vai morrer mais gente. Isso é culpa de quem? Por Do tudo Estado. isso que tu falou. É culpa do Estado. Isso é primordial. O Estado cria a lei e fala assim, agora aplique. Mas ele não dá nem uma chance para falar assim, tá, mas nós vamos aplicar como isso aqui? Vocês nos direcionam isso, mas nos dão nada para nós atacar isso. Então, cadê a educação? Qual Não a sua tem opinião, educação. Gustavo? Não, a minha opinião é exatamente a mesma do Pedro. É a mesma. Só que acontece que nós estamos num país de dimensão continental. Acabaram de falar de uma série de países que se formaram. Calma. A China é o dono do Brasil. Tem pena de morte na China. Por favor, deixa ele concluir Não, o pois pensamento é. dele. Aí, então, o Brasil tem praticamente o mesmo tamanho da Europa. Tem praticamente o mesmo tamanho da Europa. Aí tu imagina descentralizar todo o Brasil. Quem sabe a educação, quando falou, não teria melhores condições de emprego, sei lá, quem sabe não pudesse rever essa utopia que se tornou a nossa educação, o nosso sistema prisional, inclusive a maioridade penal. O problema é o quê? Que o Brasil está precisando ter uma dimensão continental, triplicou, quadruplicou o número de habitantes no Brasil, e não existe uma resposta para os crimes que vem sendo. Não, é aumentar, é anormal. Mas ele já acho que tinha concluído. Mas o que eu quero dizer é que não existe. A sociedade está passando por um processo que tu concordou comigo, que está aumentando de criminalização. Mas claro, é normal, mas a sociedade não está vendo uma resposta. Então, na medida que crimes de dimensões hediondas, que nós estamos tratando da maioridade, redução da maioridade penal para crime hediondo. Não, o debate é crime hediondo. Então pega o Champinha, um caso bastante conhecido no Brasil, estuprou. Não, eu estou falando. E a senhora, Yara, o que tem a dizer sobre essa questão? Eu acho bem pertinente que os meus colegas trazem, e acho que a gente tem que discutir em cima de estatística, em cima de realidades. Então, assim, o adolescente que comete ato infracional, em nível nacional, isso foi um dado também que eu encontrei na minha pesquisa de mestrado, que é sobre essa temática, mais de 90% deles, nacionalmente, inclusive Santa Maria, estão fora da escola. Então, a escola poderia ter sido um fator protetivo da escola. Então, a gente está... mas aí o governo não consegue implantar o piso dos professores. Mas é incompetência do Estado. Sim, mas nós somos o Estado. A Yara, por favor, continua o seu pensamento. Sim, então assim, nós estamos vivendo uma sociedade bombardeada pelo apelo do consumo. E por vezes o adolescente que comete ato infracional, e outra estatística, não estou falando que eu acredito, outra estatística, a grande maioria dos atos infracionais são contra o patrimônio. Então, adquirir alguma coisa de consumo.
Por vezes, A esse vontade de adolescente ter que a aqui, gente mas está daí não engloba falando, na lei. ele é desprovido socioeconomicamente Não, tem um debate, né? e ele Senhores, vai... Não, vamos fazer assim, ó. Vamos deixar ela concluir o pensamento, daí depois cada um se manifesta, porque senão vai ficar uma confusão e ninguém vai acabar entendendo, tá? Obrigada. Tá. E aí a gente pode trazer diferentes autores que trabalham com isso, Carmen Oliveira, Soares. Eles vão dizer, então, que às vezes o adolescente, estamos falando, então, de adolescente, 12 a 18 anos incompleto, né, adolescente. Então, uma fase do desenvolvimento onde se busca a formação de personalidade. Então, por vezes, esse apelo de consumo, por ter uma sociedade onde se representa pelo que se tem, a busca do adolescente por ser alguém pode vir por buscar o tênis de alguém, ser tão igual a ele. Não, é uma temática muito ampla, a redução da violência, a própria violência juvenil, muito ampla para a gente atacar com coisa. É complexo, então as respostas são complexas. Mas eu acho que a educação, eu concordo, pode vir, né? Se os adolescentes, a grande maioria, não estavam frequentando a escola, então tem alguma coisa errada aí, né? Em vez de pensar em reduzir, vamos pensar em colocá-los na escola, quem sabe, que é lei também, né? Vamos criar escola e não presídio? Como vocês acham que a educação pode resolver isso? Gustavo, Não, por favor. a educação, o Pedro já disse, a Yara também, isso aí é óbvio, é a solução para todos os problemas. O problema é como fazer a educação. Que nem eu falei, o Estado, nós estamos à beira da falência. O Estado, para você ter uma ideia, o STF está na mão do STF hoje a seguinte decisão. Se ele decide a favor do Estado do Rio Grande do Sul, com relação à nossa dívida que nós temos com a União, ele acaba com a União. Daí favorece os demais estados, ele falha a União. Enquanto isso, nós acabamos com a população. Não. Aí acabou o país. Mas tem que ter uma resposta. Só que estão se tratando aqui, a discussão com relação à maioridade penal para 16 anos, para crimes hediondos. Com relação a crimes de consumo, não é o foco aqui. O foco aqui é o homicídio doloso. O foco aqui, talvez não se enquadre, o Pedro sabe melhor que eu, como o tráfico de droga. O fato aqui é o estupro. Tá entendendo? Nós não estamos tratando de apenas de bens de consumo. O menor que furtar, roubar um veículo, ele não vai se enquadrar. Ele vai continuar pertencendo ao estatuto da criança e do adolescente. Agora, o pessoal que mata, o menor que mata, que trafica, que comete crimes bárbaros, é aí que se refere a lei que quer estabelecer a maioridade penal de 16 anos. Tá. Existem dados que jovens reincidem muito menos no crime do que adultos. O que você tem a dizer sobre isso? Agora vamos deixar então para o Pedro começar, e depois eu passo a palavra para ti. Hoje, se nós for ver, a maior reincidência de crimes dentro do sistema penal, hoje deve ter 400, 500 mil presos. A grande maioria é preso provisório. Tudo preso preventivo, não tem uma condenação. 70%, 80% hoje é tráfico de drogas. Eu sou a favor da legalização das drogas, eu não diria nem a legalização, a regulamentação das drogas, né? Porque o tráfico, ela rebanha, ela traz para ela o menor. Agora, se nós for partir de um princípio, a doutora deve saber esse dado melhor que eu. O que nós temos hoje de homicidas dentro da face? 2. Muito poucos. 2, 3. Menos de 10%. 2, 3. A grande maioria seriam matadores, contra né? Patrimônio. Que na verdade morrem logo cedo. Eles são mortos também. Então, assim, o ECA para mim é importante, tem que ser aplicado e para mim é a melhor coisa até agora, então. A reincidência dentro do sistema hoje é o tráfico de drogas. Tão puramente o tráfico de drogas. Como eu já disse, que arrebanha a gurizada. Então, isso não é uma preocupação minha com relação à reincidência de menor, porque ela é baixíssima. O problema é que os mesmos não têm caminhos para seguir fora esse da criminalidade. Não tem uma escola, não tem pais que cuidam dentro de casa. Está o Gustavo aqui, está vocês, a doutora, quantas vezes deve ter pressionado o filho? Vai estudar, guri, vai fazer isso aqui. O teu pai, Gabriela, o pai dela, ou o teu pai, o Itaúba, não, vamos estudar, tu é um homem decente, tem que ir na escola. É que a gente tem pessoas que nos guiam, que estão ali com a gente. O preto, o pobre, o favelado, o que está lá na periferia, ele não tem. Então, assim, com relação à reincidência, eu não vejo preocupação, sabe? Eu não vejo reincidência por parte dos menores, como tu falou do Champinha, do Batoré, é um e outro caso, sabe? Que são homicidas mesmo, que são pessoas que realmente não tem como estar no seio da sociedade. Mas com relação aos menores, eu não vejo um grau de reincidência muito alto, sim. Isso não me preocupa. E com relação a crimes hediondos e crimes comuns,
para mim, 18 anos, que querem diminuir, é para qualquer crime. Crime é crime. Não é só crime hediondo. Gustavo, qual a opinião do senhor? Bom, só para dando seguimento à fala do Pedro, não, a lei, eu volto a frisar, eu estou tentando focar no assunto que é a redução da maioridade penal conforme o que está sendo previsto pelo Congresso Nacional. Aí é exatamente para crimes hediondos. Tá, e crime contra o patrimônio não. Não é crime hediondo. Que é o que mais existe. Tá, que é os que os menores mais praticam. Mas é esse o foco da lei. Pedro, por favor, deixa o Gustavo concluir. Sim. Ó, quer ver uma coisa? Ó, o tráfico, aí o Pedro me traz o dado, que é a favor ao tráfico de drogas. Perdão, desculpa. A lei, eu me passei. A regulamentação da droga. Uso das drogas. Eu me passei, desculpa, Pedro. Agora, eu estou para dizer para vocês que o maior tráfico que existe no Brasil, sabe qual é? É do cigarro. E o cigarro é permitido. Mas tudo bem. É evidente, cigarro vindo do Paraguai é o maior tráfico que existe no Brasil. E é permitido e existe o tráfico. Agora, se o tráfico arrebanha, acabou de falar, ele é a favor do controle da droga, isso né? Até porque o tráfico arrebanha os menores. Sabe por que arrebanha? Porque os menores não sofrem punição. O Estado não está lá. No máximo, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. O programa Diálogos em Psicologia está na grade da Rádio Web Unifra, toda quinta-feira, às 10h30 da noite. A produção é da equipe do Programa de Atenção Integrada em Psicologia, o PAIP, que tem o professor Carlos Alberto Décimo Martins como coordenador. O PAIP é ligado à Pró-Reitoria de Graduação da Unifra. Na apresentação, o acadêmico de jornalismo Pedro Corrêa. O Diálogos em Psicologia reprisa no sábado, às 13h30 da tarde, no domingo, às 10 da noite e na terça, às 8h30 da noite. Os assuntos da psicologia são tratados de forma aberta e descontraída. Meu amigo oculto é alguém que eu nem conheço, mas eu sei que é alguém muito gente boa. Porque me deu um presente muito especial. Um presente que a minha família não podia me dar. E que agora vou levar comigo por toda a minha vida. Seja o amigo oculto de alguém por toda a vida. Dê um presente para quem depende de você para viver. Procure um Hemocentro e cadastre-se como doador de medula óssea. INCA, Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Foi um presente da minha vida. O fisioterapeuta formado na Unifra deve ter visão ampla e global, com autocrítica e autonomia para resolver problemas da área de saúde e social. Pode atuar em instituições de saúde ou como profissional liberal. O curso de fisioterapia tem aulas pela manhã e tarde, com duração de 8 semestres. Estamos no ar pela Rádio Web Unifra. O tema do nosso debate de hoje é redução da maioridade penal. Yara, ao seu ver, qual é a real situação das unidades de internação brasileiras? Elas seguem a proposta educativa de ressocialização? Claro, a gente não pode fazer, né, uma política ou um comentário generalista, mas assim, em estatística, há uma grande disparidade entre o real e o legal, né? As previsões legais não se encontram efetivadas, não há ainda um estatuto efetivo. Então, quando a gente lê o estatuto, a gente entende que realmente cumprir medida socioeducativa poderia ser uma medida protetiva a um adolescente que comete ato infracional, porque ele ia ter possibilidade de ressignificar, de ver, entender, né? Porque ele é punido, né? É uma medida que é punitiva e socioeducativa pelo estatuto. Mas o que a gente vê, e a estatística e a bibliografia vai corroborar com a gente, é que existe muito mais um foco na punição, nas práticas punitivas, do que nas práticas pedagógicas e ressocializadoras. Isso não é uma impressão minha, porque até trabalhei num pedaço pequeno de uma cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul, mas é uma estatística nacional. Então, o foco das práticas é muito maior na área punitiva do que na área pedagógica e socioeducativa, né? E isso a gente pode encontrar em diferentes estudos, né? Diferentes autores trabalham com essa perspectiva da disparidade entre o legal e o real do sistema socioeducativo, né? A senhora não acha que o estatuto deveria ser pensado para uma sociedade como um todo? Na realidade, ele é, né? Porque não há nenhum tipo de discriminação no estatuto.
né? Ele diz que adolescente... E o Estatuto são 2 grandes livros, né? A Proteção e Socioeducação. A gente está falando de uma parte do Estatuto que trabalha, então, com a socioeducação. E ele é muito paritário. Ele não vai dizer que a criança de tal classe etária ou classe social vai cumprir medida e outra não. O que a gente fez com o Estatuto, nós, sociedade, é que foi outra, né? Nós demos outra direção. Não se encontra, no tempo que eu trabalhei no sistema socioeducativo, eu não passei por nenhum adolescente de classe média, média alta. Eu não vivi essa experiência. Sim, em outras unidades existe, dos lugares que eu passei, que trabalhei, eu não encontrei. Então, acho que nós, sociedade, é que estamos fazendo, né? Ou o judiciário, não sei, né? Efetivamente essa discriminação. Porque lá, nas unidades de internação e de semi-liberdade, a gente não encontra, eu pelo menos não encontrei nenhum jovem de classe média nem média alta. E eu não acredito que nenhum jovem de classe média, média alta, não comete ato infracional na cidade de Santa Maria ou na região, né? Porque as unidades aqui, elas abarcam toda a região. Eu não acredito. Eu acredito que os jovens dos cidadãos de bens, eles também cometem atos infracionais, mas a eles é dado outras possibilidades, um psicólogo, né? Uma conversa com a família, um tratamento mais específico, e não a exclusão e não a internação, né? Senhores Pedro e Gustavo, qual é a real situação das unidades de internação brasileira? Elas seguem a proposta educativa de ressocialização? Olha, eu podia, o Pedro até pode falar melhor, inclusive a Yara. Voltando um pouquinho no assunto da Yara, nós estamos partindo de um suposto de divisão de classes e de achismo. Eu acho que o adolescente de classe nobre não comete crime. Não, quero ver lá no judiciário. A senhora tem um acompanhamento na casa, o processo é o mesmo. E a divisão de classe, por quê? Nós temos que fazer um código, então, para o pobre, um código para o rico. Não foi isso bem que eu quis dizer. Eu quis dizer que a gente não encontra, cumprindo medida, adolescentes desse nível social. Não estou dizendo que eles... Mas eu digo que eu acredito que eles cometem, mas que o tratamento ou possível intervenção é de outra via. Ou seja, pensando de outra maneira, então, se tu é pobre e negro, tu pode cometer crime. Daí tu é uma vítima. Aí que tu não pode. Mas voltando ao assunto da questão da ressocialização, o Pedro, acho que vai concordar comigo. Eu me permito fazer um exemplo do presídio central e dos presídios de todo o Brasil. Sabia que quem mantém o presídio são os presos? Sabiam que a droga e o celular inevitavelmente tem que entrar no presídio? Sabia disso? Você não vira, é uma bomba relógio o presídio. O presídio não é controlado pelo Estado. O presídio não é, imagina um monte de drogado amontoado num espaço que cabe 400 e tem 4.000. Sem droga e sem celular, explode o presídio. O Estado não tem controle do presídio, ou estou enganado, Pedro? Então, eu parto do mesmo pressuposto utópico, que realmente passa pelo quê? Maiores condições de presos, de uma reeducação com quê? Com estudo, com trabalho. Mas é nesse sistema que você está achando que a gente tem que colocar os adolescentes, não, exato, lembra? Exato. Por quê? Porque não tem educação, não tem trabalho, não tem emprego para o próprio adolescente que está no mesmo vizinho desse que cometeu o ato infracional, que tem as mesmas condições. Senhores, caso a medida seja aprovada, quais seriam seus posicionamentos quanto ao trabalho desses menores condenados no sistema prisional? Visto que o presidente da República manifestou-se a favor do trabalho dos presos nas penitenciárias para o seu próprio sustento? Pedro, por favor. Vamos partir do princípio, assim, ó. Eu tenho um dado aqui, ó, que é do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei do CNJ. Até junho de 2011, tinha 90 mil adolescentes que praticaram delitos. Desses, 30 mil cumprem medida socioeducativa. Sabe quantos por cento é isso? 0,5%. Num universo de 21 milhões de jovens de 12 a 18 anos. Querem rebaixar ainda a menoridade? Estão vendo? Com 18 anos, 0,5% dessa gurizada, de 20 e tantos milhões, 0,5% praticam ato infracional.
Eu digo, eu fui num debate, tu deve ter visto isso, e vários debatendo, dos prefeituráveis, era fora Temer. Eu sou o primeiro a dizer fora Estado. O Estado cria o bandido, o Estado joga ele no lixo, o Estado faz com que ele seja bandido, o Estado ataca ele e diz que a culpa é dele. Vocês querem ver um exemplo? Como tu falou que entra a droga e o celular. Não é que tem que entrar e tem que deixar. Não é isso. Entra na vagina da mulher, entra no meio da erva mate, entra do bolso do agente penitenciário. Sim, não, mas foi isso que eu quis entendeu? dizer. Então, assim, tu quer ver resolver isso aí? Eu resolvo isso aí. Tu quer ter celular na cadeia? Quero. Então, teu celular vai ser monitorado. Beleza. E de fato todos são, né? Pode usar. Não. Sim. Pode usar o celular. É um direito teu, só que vai ser monitorado. Tu quer visita íntima? Quero. Então, tu vai sair da cela, tu vai lá em outro lugar, tu vai ser revistado e tu vai ficar com a tua mulher ou a mulher com o namorado e depois tu vai voltar para a cela. Tu acaba. O Estado não quer acabar. O Estado, da mesma forma que ele usa isso, os presídios e as penitenciárias, até porque ele precisa desse serviço para até contratar gente ou dizer que não vai contratar gente, para fazer o jogo, a criminalidade contra o nosso Estado, acontece na FEBEM. Na antiga FEBEM, né, doutora? Que é fase, case. O menor vai para lá. Um moleque de 12, 13 anos. Afastado da mãe. Querendo ou não querendo, quem é mãe aqui pode dizer, e quem é filho sabe o que é mãe, a preocupação da mãe. Que provavelmente não foi próximo à mãe, né? Muitas vezes ele vai lá porque o amigo, a doutora falou sagrado, o amigo estava com tênis no colégio, ele viu um amigo com tênis, eu quero um tênis igual a esse, eu quero um celular igual a esse, só que ele não tem condições, o Estado não propicia isso para ele, o que acontece? Ele conhece o mais velho, e o mais velho fala para ele, eu sei como tu faz. E não dá nada. E o que o senhor pensa sobre isso, Gustavo? Eu acho que não dá nada, eu volto a frisar, esse tênis que estão falando não faz parte da PEC, é PEC, né? Que estão prevendo a redução da maioridade penal. Mas se nessa busca pelo tênis acontecer um homicídio grave... Exato. Aí passa a ser, passa a fazer parte da incidência da lei que busca a maioridade penal. O Estado agora, por que a pode? População. Sabe por quê? E aí a gente coloca naquele presídio que você descreveu lá. Exatamente, porque querendo fabricamos ou não, nós fizemos parte de um contexto, nós somos uma sociedade. E a sociedade, querendo ou não, tem que ser organizada. Então, já que a sociedade está falida, que nem mas o Estado falou, não propicia ela ser organizada. Exato, está falido, mas tem que ter um mínimo de organização. A gente não pode conviver com um menor que comete crime hediondo, que estupra, que mata. Mas tu cobra isso do Estado. Tem que cobrar isso do Exato, não, mas só assim, para eu terminar. Você sabe o que acontece com esse menor que matou, que estuprou? O adolescente é menor, que matou e estuprou quando ele completa 18 anos de idade? Simplesmente ele sai com a fichinha limpinha. Pode ficar preso até os 21 anos. Até os 21. Mas a ficha dele sai como se ele nada tivesse feito. Voltando à pergunta, doutor, o que a senhora acha da disparidade das classes? No sentido do cumprimento de medida? Sim. É isso que eu falei, né? Isso para além da minha opinião, é estatístico. Não temos adolescentes cumprindo medida socioeducativa em números expressivos dentro das unidades de internação, do semi-liberdade, no CDDICA, ou inclusive nas medidas mais brandas do Estatuto, a gente não tem. Tem um número muito significativo disso. Então, temos que pensar sobre isso. A gente tem que pensar para além de redução. A gente tem que pensar se o colega ali, o Gustavo, descreveu o contexto em que esse adolescente vai ser inserido ao cometer, mesmo que um crime hediondo, é o retorno do recalcado, como diz, o retorno do recalque, como se fala em psicologia. Ao colocar esse adolescente em plena formação psíquica, psicológica, que ainda não há um acabamento nessa formação, na nossa formação, quem de nós é o mesmo que foi adolescente, pensou da mesma forma? A gente, por natureza, evolui, amadurece, reorganiza a nossa vida, a nossa situação, inclusive psíquica. Então, se a gente colocar nesse espaço aí, que você está falando, de crime organizado, isso vai retornar para a nossa sociedade em maiores números de violência. E o que o Pedro falou é muito interessante. A estatística de adolescente comete ato infracional é muito menor do que a estatística do que crianças e adolescentes sofrem violência. Por que a gente não se preocupa com isso? A estatística de adolescentes que são vítimas de violência é quase 5 vezes maior do que aquele que pratica violência. Ainda sobre a disparidade de classes, o que tu tem a dizer sobre isso, Gustavo? Não, que existe. Nós estamos num país capitalista, um país numeroso,
e que, inevitavelmente, como em todo país capitalista e numeroso, existe disparidade de classe. Agora, não quer fazer parte, se enquadrar. Uma coisa que tem que ser discutida, e eu não vejo em lugar nenhum, mas nós vamos cair num círculo vicioso, como nós estamos aqui. O problema do Brasil é a educação. Pronto, acabou. É educação. É evidente que se tivesse educação, podia ser 21 anos a idade, a imputação criminal, mas não tem educação. Então, há divisão de classes. Eu não vejo ninguém aqui falar da responsabilidade de um pai e de uma mãe. Qual a medida, então, para arrumar essa questão que tu está falando? Eu estou falando que voltamos a um círculo vicioso que passa pela educação. Mas é uma questão utópica, não tem. Agora, eu estava falando, o jovem, na nossa época, tua, Pedro, da senhora, imagina comprar uma cerveja num boteco e tomar. Hoje, o culpado é o vendedor. Sim, e onde é que está? Não, claro, tudo ele bem. É o cidadão de bem, pagador de imposto. Perfeito. E vende pro menor perfeito. cerveja. E onde é que eu era menor, eu ia comprar cerveja para os maiores porque eu já tinha barba. Agora, onde é que está a responsabilidade? Eu não tomava. Não, 18 anos de idade. Bom, até hoje eu não foi tomar cerveja. Eu fumava cigarro. Eu fumava cigarro 14 anos. Bebeu, comecei a beber depois de 18. Mas tem um fato de que muitas vezes não é o menor que compra, é o maior. Não, exato. E onde é que está a responsabilidade também dos pais sobre o menor? Se eu tomasse uma bebida alcoólica com menor de idade, se meu pai descobrisse que eu comprei uma bebida alcoólica, isso era um fato arrasador para mim. Era uma crise familiar. Eu era cobrado. E ainda imaginava na época, não sei se era mas o estatuto prevê eu ainda imaginava que meu pai ia ser punido e a minha punição, o laço que ia apanhar ia ser maior ainda. O estatuto prevê a compartimentalização da responsabilidade. O estatuto diz que o responsável por cometimento de ato de violência é o pai, é a família, a sociedade. Somos todos nós responsáveis. O estatuto é claro sobre isso. Então a gente não está falando que o estatuto não prevê mas nós caímos num círculo vicioso, porque o próprio pai não tem educação. Mas por que a gente não fala de outras práticas no sistema socioeducativo? Se a gente está entendendo e está lá a literatura nos dizendo que não está efetivo, por que a gente não fala então em efetivar outras práticas dentro do sistema e não reduzir a maioridade penal? Deixa eu só inverter. Senhores, nós vamos nos encaminhar para as considerações finais. Começamos com você, Gustavo, por favor. Tá. O meu pensamento é que eu sou totalmente favorável à redução para crimes hediondos, não crimes de furto, roubo, que acontece por aí. Crimes hediondos, crimes graves. E também considero que essa discussão, de certa forma, recai num círculo vicioso, que é evidente que a solução de todos os problemas de uma sociedade é a educação. E também quero dizer que nós em nenhum momento paramos para pensar o pensamento inverso. Qual assistência existe para as vítimas dos crimes cometidos pelos menores? Então, imagina, o Estado não dá suporte para as vítimas e quer que dê suporte para o criminoso. Então, a sociedade não consegue mais digerir, e a 90% da sociedade brasileira é a favor. Por favor, seu Pedro. Não, eu posso concluir. É que o nosso tempo está acabando realmente. Então, pede para eu concluir. Então, eu acho que a sociedade não engole mais e acho que gera mais impunidade o fato do menor não ser responsabilizado devidamente com crimes hediondos. Por favor, seu Pedro, conclui. Rápido e rasteiro. Temos o ECA. Está aí o ECA, tem que ser aplicado, a lei já existe, o que falta é o Estado assumir a responsabilidade dele com a população. Ou seja, se tu é periférico, tu não é cidadão de bem. Se tu é cidadão de bem, tu pode mais. Para resumir, Gabi, teve um fato em Santa Maria, não vou dar nomes e nem funções, que teve um troca de WhatsApp, nudes, entre meninas que eram filhas de gente que trabalham no Poder Judiciário. Até hoje eu nunca soube do processo. Filhos de cidadão de bens. Meninas com educação, meninas com melhores colégios, melhores escolas. Isso existiu em Santa Maria, está acontecendo. Qual crime? Que trocavam nudes e caíam nas mãos dos meninos, os meninos passaram para outros. Então a gente vê que a educação passa primordialmente. E o Estado tem que assumir a responsabilidade dele. Não adianta rebaixar para 16 anos, depois para 14, para 12, as crianças já vão nascer presas. Eu concluo que a redução da maioridade para menos de 18 anos é uma aberração. Em suma, vai ser pior do que está.
pegando, né, o que a gente conversou aqui, o que a gente percebe é que o estatuto não está efetivo, inclusive nem com os conceitos primários, né? Nomenclatura, menor, infrator, não temos um estatuto efetivo. O que a gente pode pensar e o que fazer com isso, né? O que fazer, então? Sou contra a redução da maioridade penal, mesmo para crimes hediondos, mas sou a favor de práticas diferenciadas. E para isso a cidade de Santa Maria vem colaborando com isso, porque nós temos o centro, conversávamos em off, temos o Centro de Solução de Conflitos e Cidadania, onde trabalhamos lá no GIGE. Santa Maria tem hoje um SEJUSC, um projeto de justiça para o século XXI, onde se preocupa com as vítimas, onde se preocupa com as pessoas que cometeram ato infracional e todos envolvidos, família, comunidade. Então, estamos pensando em novas práticas, sim, para que isso tudo se torne efetivo. Então, não basta criticar por criticar. Sou contra, mas não faço nada. Não, eu participo desse projeto e lá a gente trabalha com círculos restaurativos, onde todas as pessoas consigam dar sentido àquele ato de violência, quem praticou o ato, quem sofreu a violência do ato e todas as pessoas envolvidas. Todos se comprometendo, eu enquanto facilitador, o judiciário, as famílias, a sociedade. Então, pensar em possibilidades, é isso que a gente vem fazendo. 10 segundos. Doutora, quem são os maiores pedófilos? Os familiares. E tem o quê? Dinheiro. Tem. São os tais cidadãos de bens. E são as pessoas mais... Obrigada, pessoal. Nosso tempo está encerrando. Obrigada. Eu agradeço a presença de todos Obrigada. vocês, dos meus colegas da produção, da minha colega Gabriele Henrique, que me auxiliou na mediação, e da Adriana Ares, Fernanda Pedrosa, Leonardo Bedin e a Natália Rosso, que estiveram na produção deste programa. O programa Ponto e Vírgula é uma produção dos acadêmicos de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira. Na coordenação, professora Carla Torres. Obrigada pela audiência e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Ficamos por aqui. Ponto e Vírgula vai ao ar pela Rádio Web Unifra. O Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano.